aqui, ó, para quem faz babeiro para vender, né? Por exemplo, para quem forma esses kits, vai dizer que não tem outro charme, né? Com mais um mimo ali que a gente pode agregar para o cliente comprar e encher os olhos, e a criança vai ficar mais fofa também. As orelhas do nosso coelho. Já dá para começar a fazer para Páscoa agora, né? Para testar e aproveitar os tecidos e treinar a costura reta também, né? Costura reta e cantinho. Treinar a virar também, né? Essa é uma faixa que já foi usada em um projeto, ó. Sobrou um pedaço. É uma ótima hora para usar Eu ainda misturei dois aqui, tá? Mas dá para fazer com qualquer tecido. Não há necessário de manta nenhuma, tá? Nós vamos trabalhar só com tecido aqui, 100% algodão, ambos são tricoline. Nós vamos trabalhar só com isso, para ter essa maciez ali, para enrolar, prender na argola da chupeta, do bico ou do próprio talher. Então, nós não vamos colocar manta nenhuma aqui, tá? Não precisa, nem acrílico. Então, é uma forma barata, né? Prática. Então, vamos riscar. Ó, vamos lembrar sempre dessa regra. Quanto mais molde estiver ao mesmo tempo embaixo da mão, menos risco dele se movimentar. Então, a gente espalma o máximo de molde possível e vamos riscar pelo avesso de um deles. É bem simples, bem rápido e dá sim para ganhar um bom trocadinho. Depois que a Marion comentou essa coisa do produto, né, e eu tinha trazido a ideia dessas argolas de guardanapo, a cabeça da gente fica pipocando, né, com essas artes. Então, eu fiquei pensando assim, ó, essa faixinha pode ir em tiara. Então, aqui, meninas, ó, eu marquei, tá, uma abertura de 4 centímetros, tá? Se vocês acharem necessidade de ser mais do que isso, aumentem essa abertura, tá? Mas nós não vamos ter grandes problemas, porque é só tecido, então não tem manta. Então, até 5 centímetros dá bem aqui pra aumentar se quiser, tá? Dá pra ficar, ó, aumentei ali, né? Mas não precisa muito mais, porque ela é fácil de virar. Então, nós vamos costurar o nosso tecido, tá? Eu sou meio passada, de vez em quando vou esquecendo dos alfinetes, então eu vou alfinetar hoje. Ó, essa ideia do alfinetar, ela já é boa assim, ó. Se vai alfinetar, coloca o alfinete nas marcas da costura. Desde eu nem cortei esse pedaço de tecido, porque essa é uma boa forma de eu aproveitar depois, né? Ele serve para mais uma faixa para nossa retalhoteca, tá? E vamos para a máquina. Então, eu vou começar na marcação, ó. Essa variação aqui do pé de máquina, né? Vocês viram que ela fica com um tamanho bem representativo com a nossa margem. Então, não se preocupem com o pé de máquina de vocês. Para quem é destra, vai começar assim que nem nós e vai botar todo o pé de máquina para a direita, né? Então, vai usar o tradicional pezinho de máquina. Ele tem uma variação conforme o calcador, né? Ou sapatilha que tu usa. Mas ele varia entre 50 e 75 milímetros ali, né? É a média de meio centímetro de costura. Mas para quem vai costurar mais para dentro, não se preocupem. Ela tá com um tamanho bem bom e ela não vai ficar pequena se for costurado. O importante aqui é manter o mesmo padrão de costura, tá? Esse molde que vocês vão receber já tá com a margem de costura. Vocês viram ali que eu risquei, né? Aonde eu risquei vai ser onde nós vamos costurar. Então, nós vamos costurar pra dentro daquele risco, tá? O importante é manter sempre o mesmo padrão de costura. Tá? Então, vamos arrematar, né? Vamos lembrar que nós vamos virar essa peça. Então, vamos começar arrematando.
E vamos sempre acompanhando. Eu vou vir aqui na frente só para mostrar para vocês aqui, ó. Essa dúvida que alguém me perguntou essa semana sobre como fazer na curva, né? Ó, eu tô margeando o risco, então parece que em alguns momentos, como foi a pergunta, e quando some o risco, eu vou chegar aqui nessa parte do risco, tá? Ó. Quando ele começa a sumir, a gente começa a perceber. E a gente mantém ele sempre na mesma posição na agulha, tá? Então, é importante, ele vai ficar bem caprichado ali. Vou voltar, tentar voltar pro mesmo lugarzinho. No canto, né? A gente confere deixando a agulha dentro e virando a peça para o pezinho da máquina ficar no mesmo lugar, mantendo sempre o mesmo padrão. E já estamos chegando no outro alfinete. E vamos arrematar também. Olha só, uma peça bem charmosa, né? Que faz todo um charme lá naquele produto, mas super simples de fazer. Apenas uma costura em toda a volta. Como ele é todo triangular, nós vamos dar piques em toda a volta. Então, se a nossa costura terminou aqui, nós vamos começar a cortar um pouquinho depois, né, do risco. Ó, a gente deixa sempre uma margem de tecido para não desfiar quando virar. Não é o que vai acontecer com essa peça, porque ela é extremamente simples, tá? Mas a gente faz sempre da mesma maneira para não esquecer num dia e não acabar se atrapalhando. Então, vamos cortar com tesoura de picote, e aqui eu vou tirar esse risco, então ali no laranja vai dar para aparecer bem, tá? Para quem não tem ou não gosta de tesoura de picote, vou fazer a volta aqui, tá? Aqui nesse cantinho aqui nós vamos tirar esse excesso aqui, esse triângulo, tá? Ajuda melhor a acomodar, mas não vai ter mistério também. Então, para quem não conhece a nossa dica, vamos fazer lá no laranja, que ela parece melhor. Tá meio na pontinha lá. Mais ou menos. Ali ela vai ter um contraste maior para visualizar. Ó. Voltando então para a dica, para quem não gosta de tesoura de picote ou não tem, nós colocamos um alfinete bem na costura, ó, bem em cima da costura, em qualquer parte, né? Bem onde foi costurado, cortamos com uma tesoura normal, tiramos o risco aqui, porque nós temos uma margem de costura, ó. E vamos dar piques com a tesoura. Ó, então, quando nós damos pique aqui, que ele encosta no alfinete, ele não passa, ele garante uma costura segura. Vamos fazer num lugar maior aqui pra ver. Guardar esse tecido, porque é Páscoa, eu vou usar muito ainda laranja, ó. Então, nós damos piques com a tesoura sem medo, e quando ela encosta no alfinete, ela não vai mais, ó. Então, os piques
não chegam na costura, tá? Mas eu gosto da tesoura de picote, eu acho ela muito prática. Já limpo todas essas linhas, né, pra ter certeza que não vai ficar nada, ó. Como é uma peça pequena e sem manta, eu não deixo nem um fio pra dentro, tá? Eu faço um... Porque às vezes, dependendo do que a gente faz no meio da estrutura, esses fios de linha nem aparecem. Mas aqui nesse caso, é só tecido, então... E cores de bebê, na maioria das vezes, são pastéis, né? Então, eu não vou deixar linhas. Então, é só desvirar a nossa peça, ó. Essa abertura ficou bem grande, ó. E vamos lá pegar uma pontinha do triângulo, ó. Pega o tecido e faz como a gente faz para abrir embalagem mesmo, né? Joga um dedo para um lado e outro para o outro, aí ele já se separa. E aí tu vira como for a tua preferência. Com hashi, com pincel. Para orelhinhas, assim, trabalhos de ponta, eu gosto de usar um pincel fininho. Porque ele tem essa pontinha pequena, né? Então, ele chega bem lá no cantinho e se acomoda. E aí, é só desvirar a nossa peça. Eu tô aqui na minha posição preferida, que é a de pé. Ó, um lado já saiu e vamos desvirar o outro, tá? Vou usar uma canetinha laranja para combinar. E é só ajeitar bem os cantinhos da nossa peça. Ó, ela é grande, então ela é fácil também de desvirar. O fato dela ser tecidos finos também, ela se acomoda bem. E vamos lembrar aqui, ó, que quando nós formos desvirar, já vamos emparelhar aqui. Ou com o ferro, ou com o frisador, ou com a unha, nós vamos marcar, tá? A gente já vicia essa abertura no mesmo sentido da costura, ó. Abolimos, nesse caso, né, o fechamento à mão na maioria das peças, e aqui nós podemos rebater uma costura, né? Ó, esse aqui eu ia fechar a mão, tá? Mas nós podemos rebater uma costura lá, combinando nesse aqui, ó. Nós fizemos uma costura rebatida, então essa costura já fecha ali, desde que a gente tenha frisado. Vamos fazer aqui, porque ficou laranja e cru, então ele ficou bem rústico, então até dá pra fazer rebater ele com linha crua. Ai, não tô mais achando o meu lugar agora. Então, a gente procura meios para facilitar, né, Claudenice? Se não dá de um jeito, não tem problema. Então, vamos começar a costurar ele aqui, né? Vamos fazer um pesponto bem pequenininho, bem na beiradinha, né? Ó, eu tô fazendo aqui, ó, aqui tá o meu pé de máquina, tá vendo? Eu tô deixando o acabamento aqui, ó, mais pra dentro ainda, tá? Pode ser um pé de máquina normal. Eu escolhi deixar bem na margem aqui, então ele vai ficar bem... Tá sobrando aqui, ó, uns quase meio centímetro aqui de sapatilha pra dentro. Desde que essa seja também uma margem segura pra tu conseguir fazer, né? Ai, adoro essas cores laranja e verde, mas alguém gosta? A Marion eu sei que gosta também, né? Mas a Marion gosta de um terra junto. Chegou a Mari, Molina. Ó, Claudenice, então, neste caso aqui especificamente, não precisamos fechar a mão, né? Porque nós vamos fechar aqui bem na beiradinha, então a gente já vai fechar aquela abertura. Mas tem que ser dessa forma, tá? Não vão colocar aí colas, né? Numa pecinha que nós estamos falando de chupeta de criança, né? Então, não vamos correr riscos. Além de perigosos, ainda tem crianças que têm hoje em dia alergia, então... Aí foi por água abaixo o nosso investimento de agregar valor.
ela ficou aqui pronta, a nossa, com 25 centímetros, tá? E essa tirinha aqui, ó, a parte maior dela tem 3,5. Então, com uma tira de tecido, dá pra fazer muitas orelhas, dá pra misturar aqui, ó. Aqui são 3 tecidos, né? Que eu escolhi aqui porque era pra nossa oficina, laranja e verde. Mas dá pra ser de qualquer cor, essas orelhinhas divertidas, né?